Olá, você está na comunidade Atma. Hoje falaremos sobre como surgiram os nomes dos meses. Bom, esse vídeo ele é primeiramente por causa de uma consulente, a Natália, né? Ela sempre vem com umas perguntas assim que tá, às vezes eu não tenho resposta. Então o que que a gente faz? A gente vai procurar, vai aprender, né? E eu também sempre achei interessante essa questão, por que janeiro, fevereiro, março? Então esse vídeo é para todos nós que partilhamos dessa mesma dúvida. Certo. Caso esse canal seja legal, pedimos que você se inscreva, que você avalie, que você compartilhe com seus amigos, para eles também saberem por que os nomes dos meses, tá certo? Bom, a importância. O calendário nos permite estruturar nossa percepção de tempo para realizarmos desde celebrações a nos prepararmos para as estações do ano. Então, quando falamos de universo, sabemos que o tempo é infinito, né, a eternidade. Mas nós, encarnados em uma dimensão material, precisamos de linhas de aprendizado que nos estruturem, né? Porque senão a gente fica meio perdido ali. O que que é isso? O que que é aquilo? Então nós temos essa necessidade de catalogar as coisas. Não digo rotular, porque rotular seria um aspecto mais pesado, mas de entender. E o calendário é um desses mecanismos para ter uma boa percepção do tempo. Então nós temos inclusive as estações do ano, primavera, verão, inverno e outono. Então o calendário ele nos permite nos encontrar nesse sentido. O primeiro calendário que surgiu foi no Egito, em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, contendo 365 dias. Hoje em dia, nos orientamos pelo calendário gregoriano, criado em 1582 pelo Papa Gregório, eis o nome, então, gregoriano. Então, o calendário, o nosso calendário gregoriano, ele veio muito também de Roma. Então, tem muitas coisas que vieram dali, foi adaptando até chegar no que nós conhecemos hoje. Então, diversas mudanças, tanto que o calendário romano tinha 10 meses, então muita coisa ali teve que ser alterada. Os ciclos da natureza. A natureza tem um método de funcionar. Quanto mais alinhados estivermos com esse método, mais seremos capazes de produzir. Então nós conseguimos perceber que a natureza, ela tem princípios que regem. Quando nós temos sensibilidade para perceber esses ciclos, nós podemos nos preparar para eles. Então, como explicamos, as estações do ano. Nos preparamos para o inverno, sabendo ali mais ou menos o período que ele vai se manifestar. Então, nós reunimos suprimentos, ficamos mais em casa para passar esse tempo aí de inverno. Depois vem a primavera, que as flores saem, os animais começam a sair de novo. O outono, aí as folhas começam a cair. Então, sempre tem ali um período que o mês ou o ano, a estação, nos ajuda a entender a questão do tempo, para nos preparar para tudo isso. No entanto, cabe lembrar que estamos perdendo a essência das festividades. E essa perca de propósito se dá pelos defeitos, como a ganância e a ira, por exemplo. Nesse processo, sofremos a desumanização. Essa partezinha nós colocamos aqui em uma tentativa de lembrar você que está assistindo que as festas, elas têm um propósito de celebração. Quando falamos aniversário, Natal, Ano Novo, Páscoa, o que que vem à mente? Na maior parte das vezes, presentes. Então, qual é o motivo de fazer festa? É ganhar presente, é festar, é beber todas e tudo mais. Mas veja que por trás de tudo isso tem uma intenção. Então nós começamos a entender. O aniversário, pela questão da astrologia, o universo, a natureza, concede uma carga de energia para o indivíduo passar o período ali para ter as experiências dele. Então ele recebe essa energia. Tanto que falamos nos setênios, quando a pessoa não consegue desenvolver alguma coisa da vida dela, ela começa a ter crises, até ela somatizar em problemas. Então veja que todo esse movimento de doenças, de problemas, vem tudo da nossa teimosia, eu não tenho outra palavra para explicar isso. Então, quando falamos do Natal, falamos da simbologia da árvore, eh, a espiral, né, vai afunilando até que chega no centro, ganha uma estrela,
que é o equilíbrio sobre as questões materiais e também do espírito. Quando falamos do ano novo, que é essa questão de agradecer por mais um ano, de agradecer mais uma oportunidade de aprendizado. Então, claro, tem infinitos motivos. E nesse vídeo nós vamos entender alguns desses motivos. E estamos falando isso para vocês para nos lembrarmos de que datas festivas, elas têm um propósito muito mais profundo. Então caberia a nós aí resgatar esses propósitos. Seu aniversário não é só para ganhar presente ou só para dizer que você tem mais um ano de vida, assim, ai, nossa, o tempo tá passando, eu tô ficando mais velho. Pelo contrário, é mais uma experiência de vida, mais um ciclo que se inicia. Então nós deveríamos sentir gratidão por tudo isso. Então nós vemos que vai muito da crença. Quando nós profanamos as festividades por acreditar que elas nos servem, temos algum interesse sobre aquilo, então aquilo deixa de ser sagrado, aquilo que se passa a ser profano. E essa profanação, ela se dá pelos defeitos. A ganância de querer ganhar presente, a ira de sempre ter algum problema, sempre faz festa de família, sempre tem alguma briga, por causa da bebida, por causa dos problemas que as pessoas não resolvem. Então nós vamos perdendo a essência do que é humanidade, que seria nesse sentido de sabedoria, de entender as coisas, de se colocar sabiamente, de respeitar o limite dos outros. Então vamos perdendo isso e a nossa sociedade vai adoecendo. E não é segredo para ninguém que isso é um fato, né? Não tem nem, como dizer, contra fatos não há discussões. Agora, os meses do ano. Vamos lá. Separamos basicamente no calendário romano e no calendário gregoriano, que é para não ficar uma coisa muito longa, porque se vocês forem estudar o calendário, tem muitos calendários. Inicialmente, no calendário romano, o ano começava com Martius, Marte, que é o deus da guerra. Então veja que entre o mês 1 até o mês 4, eles tinham conexões com celebrações especiais, porque os romanos eles cultuavam deuses. Então no caso de Martius, Marte, lembra o deus da guerra, o deus do conflito. Então Marte, ele é visto como a força de trabalho. Também falamos muito para quem faz o mapa astral com a gente que a natureza concede essas forças, mas cada um de nós manifesta essas forças de uma maneira diferente. Se o meu sistema de crenças está purificado, né, está cristalino, Cristos, isso me permite canalizar Marte e fazer as coisas no meu trabalho. Mas se o meu emocional não tá muito bem, se as minhas crenças não são muito legais, eu pego a energia de Marte e transformo ela em raiva. Então eu começo a atropelar as pessoas, brigar com as pessoas, me estressar. Então, conforme vocês forem vendo vídeos no YouTube, tem muita gente que fala, né? Ah, é porque não tem nada a ver astrologia, porque não tem nada a ver. Eles dão outros nomes, né? Então, nós começamos a ver que tudo que nós sentimos, tudo que atravessa o nosso ser veio de algum lugar. Então, não preciso chamar de Marte, vou chamar de emoção raiva, né? É uma emoção que é a raiva. Eu dei outro nome, mas ali a essência é a mesma. Nós trazemos ali uma estrutura de aprendizado para tornar mais simples de entender. Então veja que na questão ali no profundo, quando você troca as palavras, você vai ver que todo mundo está falando da mesma coisa. Igual quando você compra um curso ali de alguém, a pessoa começa a dar o curso ali, você fica, gente, isso aqui eu já sei. Quer dizer, trocaram as palavras, deram outra roupagem, mas a intenção é igual, né? O segundo mês, Aprilis, que lembra Afrodite, que é a deusa da beleza, né? Afrodite veio da espuma, então ela da espuma, da espuma. Ela fala muito dessa questão do que é belo. Então, abril, né, seria o mês de celebrar a beleza que há em tudo. Maios, que lembra Maia, deusa da fecundidade. E também de ser fértil, tanto no sentido de plantio, quanto cultivo de alguma coisa, quanto a própria gravidez, seja animais, sejam mulheres, né, que entrariam lá na gravidez. Então veja que nesses períodos, esses povos, eles acreditavam muito que esses períodos eram os mais favoráveis para desenvolver essa atividade. Então, no caso de Marte, vamos ali criar estratégias, vamos entender o que está acontecendo, vamos criar um plano para iniciar o nosso ano, tanto que era o primeiro mês do ano. A Afrodite, ela daria ali uma beleza. Tá, eu fiz o planejamento, agora eu vou encontrar uma maneira de executar esse planejamento de uma forma mais bela possível, sem ferir ninguém, sem afetar ninguém, um crescimento conjunto e fraterno.
Maios, nessa questão da fecundidade, seria de depositar essas ideias para a população, para que elas compreendessem o que nós esperamos, para que juntos chegássemos a um consenso de fato. E Juno, a protetora do casamento e dos filhos, então seria a fecundidade das ideias em si, falando da questão mental. Ou também de gerar os filhos, de gerar os frutos, de gerar o plantio que realizamos. Então veja que esse ciclo do 1 ao 4 são celebrações especiais daqueles povos. Então eles tinham essa estrutura para poder iniciar o ano deles. Depois disso, temos quintilis, sextilis, September, October, November, December. São números ordinais. Então, pelos estudos que realizamos, esses outros meses, eles não têm muito assim um significado. Eles seguiram mais os números ordinais. Tanto que o calendário romano, ele separava, né, entre 4 meses e 6 meses para poder estruturar o ano que eles levavam naquele tempo. Então nós vemos ali que os primeiros eram celebrações e os outros eram como se fossem as construções. Você pega o que foi cultivado ali nos 4 primeiros meses e nos outros 6 meses você transforma aquilo em ação, né? Você traz aquilo para poder fazer com que a sociedade progrida. Falando da questão do gregoriano, mês de janeiro, lembra Jano, senhor do solstício. Então, é como se fosse celebrando o sol. É o início, né? Janeiro é o primeiro mês do ano, então é o início do ano. Então, isso traz para nós esse reconhecimento e essa prostração diante do que seria a divindade solar, aquela que dá o ponto de partida. O mês 2, fevereiro, fre, februaris, februário, gente, perdão, minha pronúncia é maravilhosa. O brasileirado, né? Februários. Nesse mês eu também confesso que eu não achei muito legal, né? A questão de sacrifícios de animais para que a bonança viesse. Tem muitos povos antigos que faziam muito isso, né? Faziam sacrifícios, porque eles acreditavam que o divino ele se satisfazia com esses sacrifícios. Então, isso até entra nós comentarmos uma coisa muito interessante. Veja que tudo que fazemos gera um produto, né? Então, se eu cometo um sacrifício de animal, por exemplo, eu tô gerando uma energia ali. Uma energia de morte, uma energia de sofrimento, porque o bichinho sofre, ele sente medo, sente raiva. Então, tudo isso ecoa pela eternidade. Então, o planeta todo sente isso. E isso para tudo. Se eu faço uma coisa com amor, com carinho, bem feita, com atenção, isso também reverbera. Então, veja que nós, humanos, né, a espiritualidade também já falou muito isso, nosso contexto de vida, para a gente sobreviver, a gente precisa de outros seres, né? Seja animais, sejam plantas. Então a nossa dimensão, ela ainda é uma dimensão que está em processo de evolução. Nós ainda não chegamos naquele nível de nos alimentar apenas pelo prana. Claro que tem indivíduos que já conseguem, não vou nem entrar nisso porque não faz parte do vídeo, mas o que eu quero dizer para vocês é que sacrifícios, o que seria um sacrifício, um sacro ofício, seria exercer uma atividade divina de forma consciente, de coração, totalmente entregue àquilo. Então, esse é o sacrifício original. É aquele que nós damos nosso tempo, nosso amor, nossa paciência, pelas causas que beneficiam a todos, que sejam fraternas, que sejam benevolentes, que sejam ascendentes, então respeitosas. Então, esse é o sacrifício que a natureza esperaria de nós. Sacrificar o nosso lado animal em templos da sabedoria. Então eu entrego minha ganância, meu lado animal, que é ganancioso. Entrego meu orgulho, entrego minha luxúria, minha ira, minha preguiça. E eu vou entregando e vou sacrificando esses animais para a natureza, para reconhecer o humano que há em mim. Então veja que isso aí é mitológico, né? E muitas pessoas levaram no sentido literal. E é o que acontece até hoje. Nós pegamos passagens da Bíblia. Ah, mas está escrito. Olha o contexto, analisa o contexto. Naquele tempo, aqueles povos viviam sobre aquelas circunstâncias. Então, naquele tempo, aquilo se aplicava. Hoje em dia, as coisas são diferentes. Não dá para ser assim. E vocês veem que a adaptação acontece tanto que, antigamente, ninguém levava processo por causa de muita coisa. Era difícil levar um processo. Hoje em dia, qualquer coisinha já é processado. Aí você pensa, por que estão processando? Tá bom, tem muitas causas ali que é por desrespeito, é preconceito. Mas olha, no meu particular, posso estar muito enganado, então não tome isso como verdade.
Mas eu vejo que a maioria dos casos é pra por causa de dinheiro. Porque quer pegar o dinheiro do outro, assim, quer ter dinheiro, ou quer denegrir a imagem do outro, ou quer afetar o outro pra poder subir na carreira, porque isso também acontece muito. A pessoa tá começando, ela começa falando mal do outro, daí a carreira dela sobe. Então ela sobe em cima do outro. Então, veja, quais são as intenções, né? Não vou. Aí eu já tô fugindo do vídeo, mas vocês entenderam. A questão de março, abril, maio e junho, eles preservam a origem, né? Falando de Martius, Aprilis, Maius e Junius. Lembrando essas celebrações romanas, que tinham esse respeito com as festividades da natureza, né? Em reconhecimento. Julho é acreditado que foi uma homenagem para Júlio César. Então, por isso que o mês Quintilis foi convertido para julho, homenagem. Assim como Sextilis foi convertido para agosto, em homenagem a César Augusto. September foi convertido para setembro, October para outubro, November para novembro e December para dezembro, preservando as suas cargas etimológicas. Então, quer dizer, não mudou muita coisa ali. O pessoal começou a mudar muito a questão do calendário para poder ter uma distribuição melhor das estações do ano, para ter uma compreensão mais rica do que o ano poderia trazer. Então, houve essa adaptação porque foi identificada essa necessidade. Então, a gente olha e fala: nossa, quanta mudança, para que tudo isso? Porque a gente vai se adaptando, não é verdade? Hoje a gente cria uma coisa, lá amanhã a gente fala, nossa, isso aqui já tá meio defasado, deixa eu atualizar isso aqui. Então não quer dizer que eu fiz errado, né? Quer dizer que a gente vai entendendo, vai se adaptando. E a humanidade é muito assim. Ela cria uma coisa, depois ela vê que não deu muito certo, ela vai lá, aprimora. Se ela vê que não deu certo, ela desiste. E assim as coisas vão indo, não é? Certo? É... Bom, pessoal, esse vídeo então ele foi bem resumido para trazer basicamente o que significa os meses do ano. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente dá uma ajudinha ali, responde. Se a gente não souber, a gente pesquisa, né? Todo mundo tá aprendendo. Muita gratidão aí pelo tempo de vocês, tá passando outros vídeos aqui do lado. Muita gratidão de verdade pela audiência de vocês por estarem aí com a gente. Até mais.